Gostaria de chamar também a senhora Rosineire Alves Cidinho, que é presidente do Casulo, para fazer parte da mesa. Bom, a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões convida a Vossa Senhoria para a audiência pública, segunda audiência, que apresentará o orçamento para 2017. Alô, Lei Orçamento para Anual, data 16 de novembro de 2016, às 20 horas, na Câmara Municipal. Foram convidados as seguintes autoridades éticas e profissionais: senhor Eduardo Henrique Macedo, prefeito municipal; senhor Rosário Marcondes de Souza, secretário municipal da Administração e Finanças; Dr. Guilherme Antides Anzic, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal; senhor José Natalino Santos de Oliveira, departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal; senhor Joaquim Pereira, chefe de gabinete de contratos e convênios; senhor Anderson Martins, secretário municipal de obras; senhor Ricardo José da Costa Bruno, secretário municipal do Planejamento e Cultura; senhora Ana Lúcia de Almeida, secretária municipal de Saúde; senhora Elisângela de Carvalho, secretária municipal da Ação Social e Cidadania; senhor Paulo Ramos, secretário municipal de Agropecuária e Abastecimento; entidades Casulo, ASE e Pesca Santa Catarina; senhor João Henrique Batista, presidente do Fundeb; senhor Evite Prestes Marques da Silva, diretor de comunicação da Rádio Sintonia; vereadores eleitos no pleito de 2016: Antônio Marcos Alvino, Edson Souza Lima, Luiz Estevam da Silva, Karina Celeste Moura, Antônio da Silva Pedroso, Bruno Fernando Ferreira, José Estevam Franco, senhor Sérgio Ferreira e Rosilene Camargo Casinato, vice-prefeito. Todos foram convidados. Nós registramos a presença do professor Edson Lima, vereador eleito; José Estevam Franco, vereador eleito, estão presentes nessa audiência. Então, dando continuidade, eu passo a palavra ao nosso chefe da assessoria legislativa, departamento jurídico, doutor José Luiz, para que faça as considerações constantes do orçamento. Boa noite, senhor presidente, vereadores, pessoas presentes. Senhor presidente, na análise do orçamento feita na primeira audiência pública, nós constatamos que havia algumas impropriedades, e a maior delas era a receita de capital no valor de R$4.835.000, sem a respectiva demonstração da despesa. E a receita de capital tem que ter a indicação da despesa, não é uma receita desvinculada. Pois bem, nós comentando aqui com o Neto, que estava aquele dia, dissemos o seguinte: ou o prefeito vai ter que aumentar a receita, ou vai ter que diminuir a despesa, porque senão o orçamento vai ficar desequilibrado. E ao fazer essa reformulação, acho que foi optada pela pior opção, porque se as receitas correntes do orçamento enviado
em 29 de setembro, era da ordem de 70.807.000 reais. Agora, com o novo orçamento enviado, a receita foi estimada em 74.382.000 reais. Isso parece um arranjo, porque não teria nenhum sentido no orçamento de 29 de setembro prever uma receita corrente de 70.807.000 para pouco tempo depois, poucos dias depois, elevar essa receita para 74 milhões. Para levar essa receita para 74 milhões, tiveram que ser infladas algumas rubricas, o que evidentemente não vão ocorrer. Mas o orçamento autoriza a despesa orçada, e a despesa está então orçada nesses 74 milhões. Isso significa que, na realidade, o orçamento é deficitário em 3,5 milhões. Então, senhor presidente, eu vejo com muita apreensão isso, porque o orçamento não pode ser uma peça irresponsável, não pode ser uma conta de chegar. Por quê? Porque a despesa é fixada e a receita é estimada. Ora, se não tem mais do que 70 milhões, a receita, a despesa não pode chegar nos 74. Porque nós estaríamos autorizando a despesa. Evidente que pode-se argumentar, ora, vai se gastar o que tem, não vai se gastar mais do que não tem. Acontece que esta casa não, este município, desde o ano de 2004, gasta mais do que arrecada. Mas nunca foi autorizado pela Câmara. Mas hoje está mais do que evidente isso, porque não pode ter caído do céu e nem aparecido da noite para o dia um aumento de 70.807.000 para 74.382.000. São 3,5 milhões de aumento de receita fictícia. Porque se tinha, já teria no orçamento anterior. Não foi em 15 dias que a prefeitura, que quem faz o orçamento, descobriu, sabe-se lá onde, 3,5 milhões. Então, houve um aumento da receita tributária de 1.800.000. Isso precisaria aumentar o valor dos impostos, muito além da correção. Mas o imposto tem que ser aprovado num ano para vigorar no outro. E aqui na Câmara não tem nenhum projeto de lei, nenhuma propositura aumentando o valor do IPTU, enfim, o valor dos impostos que a Prefeitura arrecada. Houve um aumento de 1 milhão de receita de contribuições
dizendo que serão as contribuições dos funcionários para a Previdência Social. Ora, isso estaria implicando no aumento de alíquota da ordem de R$80 mil por mês. E receita patrimonial, que vem aqui como receita de juros das importâncias que a Prefeitura mantém aplicada, que praticamente implicam em 100% de aumento. Mas, ainda que se imaginasse que isso pudesse acontecer, ficaria a pergunta: por que não está no primeiro orçamento enviado? Então, a gente, olhando as rubricas em que houve os aumentos maiores, a gente vê que isso é realmente uma fantasia, uma ilusão. Foi um acerto para fechar o orçamento que, ao invés de diminuir a receita, que ao invés de diminuir a despesa, fantasiou uma receita. Se houver, realmente, o aumento da receita, seria ótimo, mas não vai haver, não vai dar um salto, não vai dar um salto. Por exemplo, imposto de renda sobre outros rendimentos, de 1.300.000 para 1.700.000. No orçamento deste ano, a previsão da taxa de licença de funcionamento é da ordem de 350 mil. Para o primeiro orçamento mandado, foi de 700 e agora aumentou para 900. Teria que aumentar em 200% a taxa de licença. Mas isso tem que vir no ano anterior, não vem. E se vier, os senhores vereadores dificilmente aprovariam isso, uma taxa de um aumento dessa ordem. Então esse aumento é fictício, é uma ilusão. Contribuição para o regime próprio de previdência de 2.280.000 para 3.280.000. É o que eu disse, 1 milhão. Não vai ter esse aumento nunca. Precisa admitir aí 100 funcionários. Acho que a Prefeitura, no ano que vem, vai entrar no regime de demissão de funcionário, de diminuição dessa receita. Daí tem uma receita patrimonial, por exemplo, outros rendimentos de títulos, 700 mil, mandado em 29 de setembro. Um mês depois, mudaram isso para 1 milhão. Isso é quase 50% de aumento em 15 dias. Remuneração de depósitos de recursos vinculados. Estava no orçamento enviado em 29 de setembro, 740 mil. Foi para 1.090.000. Ou seja, além do que já tinha do aumento do ano anterior deste ano para o ano que vem, o que já era bastante alto, ainda houve mais esse aumento de 740 para 1.090.000. Isso não vai ocorrer.
remuneração de outros depósitos bancários de receita vinculada. Veio no orçamento de setembro 450, no orçamento de outubro 800 mil. Isso é uma total fantasia. Então, esse aumento de 3 milhões e meio é totalmente irreal. Totalmente. Não tem nenhum vínculo com a realidade do que pode veja. Acho que o pessoal que faz o orçamento deve estar torcendo para que alguém pegue o caminhão e entre dentro da prefeitura, fazendo assim um acidente danado, ou então bate nos veículos, porque de setembro para cá, aliás, do ano passado para esse ano, a previsão de indenização por danos causados ao patrimônio público foi de 10 mil para 140 mil. Fazer muito acidente, quando você caiu um avião no prédio para dar 140 mil de ressarcimento de prejuízo. Então, francamente, senhor presidente, fica difícil fazer um parecer nessas condições. Por quê? Porque o parecer, aliás, porque a lei do orçamento autoriza a despesa. Autoriza a despesa. Porque a lei diz o seguinte: o orçamento geral do município de Foz do Sul dos Perdões para o exercício de 2017 estima a receita, mas fixa a despesa. Então, a despesa está fixada nisso, baseada nesta receita. Então, isso é que acaba, a posteriori, ocorrendo o famoso déficit orçamentário. Então, olhando a revista Veja, desta semana, um artigo do Maílson da Nóbrega, ele fala uma coisa muito interessante. A omissão é a forma do Congresso fugir do conflito. A Constituição de 88 devolveu-lhe o poder de emendar o orçamento, mas sob certas condições, principalmente a anulação de outra despesa. Artigo 166, parágrafo 3º. Então, para se anular, o vereador querer anular uma verba orçamentária, ou querer fazer uma obra, desculpe, para ele querer fazer uma obra, apresentar um projeto de lei para fazer uma obra, ele tem que dizer de onde está sendo anulado tal verba. Fala assim: a aprovação de verba para construir o ginásio de esportes na terra do parlamentar pode implicar no cancelamento da dotação para erguer o hospital no município de um colega parlamentar. Como fazer? O relator do orçamento aumenta a estimativa da receita e promove a felicidade geral. Então, aqui o que a prefeitura fez foi isso: promoveu o aumento da receita para não cortar despesa. Mas, se nós pegarmos, olha, isso é o orçamento de Atibaia, teve agora audiência pública no dia 10. Para 2017, o Executivo elaborou um orçamento que estima a receita fixa a despesa em 473 milhões. Devido
a necessidade de corte de gastos e contingenciamento, a Secretaria de Finanças aproximou o orçamento de 1917 em relação ao praticado em 16, cuja estimativa foi de 476 milhões. Então, o orçamento de Atibaia é menor para 2017 do que o 2016. O que eles fizeram? Olha, investimento, a revisão de contratos como da cesta básica, do plano de saúde dos servidores, falta de material de consumo. Então, o que acontece? Vão lá cortar, às vezes, na carne. Mas aqui fizeram o contrário. Superestimaram a receita. Só que isso parece uma grande armadilha para a próxima gestão. Por quê? Porque à medida que fixa a despesa e autoriza a despesa, fica difícil de saber exatamente o que aplicar. Por quê? Porque tem receita da fonte 1, tem receita da fonte 2, tem receita da fonte 5. Não pode misturar muitas verbas, não pode se gastar aleatoriamente. Então, acho que, senhor presidente, nós vamos amanhã ao Tribunal de Contas, não é mesmo? Gostaria de levar o orçamento, mostrar isso para eles, para ouvir uma opinião. O tribunal é muito difícil dar esse tipo de opinião. Mas aprovar nestes valores até pode se aprovar, mas tem que se saber que nele existe um déficit orçamentário, que a receita aqui está superestimada. Não chega neste patamar de receita de forma nenhuma. Porque o ano que vem diminui o FPM, diminui o ICM, porque é de acordo com o movimento, né, comercial, industrial. E, por enquanto, aqui no Brasil, estão se fechando postos de trabalho, não estão abrindo postos de trabalho, porque eu acredito que aqui em Perdões não é muito diferente. Então, não vai ter aumento de receita. E dentro do estado de São Paulo não vai ter aumento dentro do governo. Qual é o governo federal? O governo federal tem a matraca, né? Se ele ficar endividado, imprime moeda, se bem que causa inflação, ou então aumenta o empréstimo, depois aumenta os juros. Mas ele faz isso. O governo municipal não faz. Não tem como a prefeitura contrair um empréstimo para pagar o déficit orçamentário. Nem o tribunal aceita isso. Então, no meu pensamento, se for aprovado, o próximo prefeito vai ter que ter um guardião, né, no cofre, assim, muito bem armado, né, com a espingarda puxado o gatilho para abrir em caso de extrema necessidade. Porque se depender do orçamento, não tem. Eu quero falar com ele para ver, porque até sugere algumas emendas. Aí tem mais uma coisinha. Quanto tem de projeto? Tem. O que é projeto? O que é que tem de investimento? O orçamento é dividido entre projeto
atividade. Atividade é a despesa de manutenção. Projeto é investimento. Então tem infraestrutura asfáltica de rua, R$100 mil. Manutenção de iluminação pública, 200 mil. Canalização de águas pluviais, reconstrução de galeria, 50 mil. Acho que agora, este ano, foi feito isso, exatamente em frente à loja 100, que é canalização de água pluvial. Construção e reforma de escola de ensino infantil, 500 mil. Aquisição de imóvel para a construção de cemitério, 1.500.000. Construção da unidade de saúde da família, 100 mil. Reforma e ampliação da unidade mista de saúde, 100 mil. Ampliação da rede de esgoto, 50 mil. Reforma da ETA, 50 mil. E reforma de quadra poliesportiva, 100 mil. Então, este é o dinheiro, R$1,5 milhão para comprar o terreno para o cemitério e 250 para investimento durante o ano. Ora, um déficit de 3,5 milhões, se usar todo este dinheiro, ainda faltam R$800 mil. Isso tem que cortar de onde? De atividade. Atividade é a manutenção, é o gasto de educação, de saúde, estradas. Então, esse é a questão. Acontece que o projeto, o dinheiro é de projeto. Então, não tem porque se cortar esta receita e cortar a despesa, uma anula a outra. Os 3,5 milhões continuam dentro do quê? Da atividade. Então, a manutenção da máquina a manutenção está superestimada. Só que não dá para que nós, vereadores, fazermos esse corte aleatoriamente. Decidir, por exemplo, o vereador, o presidente da Câmara, vamos cortar aí coordenadoria do gabinete do prefeito, vamos cortar 500 mil. Vamos, serviço de limpeza pública, vamos cortar 1 milhão. Não dá para o vereador fazer isso. Isso quem tem que fazer é a própria prefeitura. Só que quando nós falamos aqui, passado, o que aconteceu? Eles optaram, ao invés de fazer o corte, em aumentar a receita. Equilibrou. Só que a receita é vantajosa. Doutor, deixa eu só fazer uma colocação, para que o pessoal possa entender o orçamento, tecnicamente falando. Não é fácil, porque fala muito de número. O orçamento para 2017 está orçado em R$81.762.000. É uma estimativa, uma previsão orçamentária. Quando o doutor fala que valores são em reais, eu fico com uma dúvida maior. Quer dizer, para chegar a esse orçamento, nós tivemos duas peças fundamentais que foi aprovada, que é o PDA e a LDO. Então, bem, se eu falar de uma hipótese de corte, mas se houver um corte, os valores não vão bater, a receita não vai bater com a despesa. Pela LDO, o valor seria 78 milhões. Pode ver, dá certinho aí a diferença. Agora, sobre esses valores em reais, como que os vereadores vão proceder com relação a isso? Porque, veja bem, se nós chegarmos, como vamos chegar amanhã no Tribunal de Contas,
um orçamento com uma previsão de 81.762. Jamais eles vão emitir qualquer parecer, mesmo que seja verbal, em cima desses números. Entendeu? Porque ele fala, ó, tem que pegar a LDO e fazer uma comparação para ver se realmente a estimativa orçamentária chega nesse valor. Mas a LDO está aqui, a estimativa é de 78 milhões. É que foi aumentado. Mas como é que então, eles chegaram a 81.762? Porque essa fixação da despesa, o que mostra que esse déficit já vem vindo, porque pega a despesa de um ano e vai corrigir. Então, o que está acontecendo aqui com perdões? Perdões está deficitário. Aqui todo ano, se pegar a prestação de contas, um ano é 5, outro ano é 6, outro ano é 8. Tem ano que deu 11% de déficit orçamentário. Todo ano as contas, o maior motivo da rejeição de contas é o déficit orçamentário. Por isso que depois não consegue pagar a previdência, porque se gasta de acordo com o orçamento, mas não arrecada. Arrecada mais do que arrecada, né? Gasta mais do que arrecada. Aqui, segundo o vereador Paulo, por favor, acho que foi o vereador que disse que agora, na sessão passada, que no mês de outubro gastaram 36% em saúde. Não teve município, estado ou o próprio país, Brasil. Se gastar 36% em saúde, pode saber que é problema. Não dá para gastar. O mínimo de 25% em educação e mais 36% em saúde é 51%. Gastou os 36%, pode saber, vai faltar dinheiro para todo o resto. Doutor, hoje a gente estava também, ter um pouco mais, uma formação mais realista. A prefeitura, ela arrecada anualmente na média de 60 a 65 milhões. Seria a média de 5,5 ao mês. Daria mais ou menos o 12 meses em torno de 60 até 65 milhões. O que levaria o executivo a estimar uma receita 15% a mais do que veja bem? É por isso que acho que às vezes a gente fala com uma impropriedade, né? É que não está aqui o pessoal da prefeitura, porque ia ser difícil explicar isso. Porque veja bem, Pegar o contador, como é que vai explicar? Se a previsão é quebra de receita, mesmo com participação do município, convênios e própria arrecadação da prefeitura em relação ao imposto, você jamais poderia estimar um orçamento acima, bem acima daquilo que é o legal. Né? Eu falo em um déficit de mais de 3 milhões. Né? Então, senhor presidente, pela minha experiência, vivência de Câmara, de Prefeitura, se eu fosse prefeito no mês de março, eu teria pelo menos 2 funcionários tratando do orçamento do ano seguinte, fazendo um levantamento receita por receita, despesa por despesa, acompanhando, porque senão o orçamento vira uma peça burocrática, sem nenhuma correspondência com o planejamento e com a verdade. Então, um orçamento desta forma significa que o planejamento é zero. É nenhum.
Nenhum. Porque não se aumenta uma receita de 2.270.000 para 3.270.000 em 15 dias. Que se realmente tivesse, já teria que ter mandado na primeira vez. Tá certo? Então, o que ocorre? Não tem planejamento. Pega, quanto arrecadou? Arrecadou 60 milhões, vamos por mais 10, 15% em cima. E qual é a prioridade? Porque existem algumas secretarias, nós já tivemos a oportunidade de conversar isso, na verdade, principalmente da saúde, que em Nazaré esse problema ainda é maior, porque lá no hospital é maior, muito maior. Né? Nazaré tem dois problemas totalmente diferentes de Perdões, que é estradas municipais, tem 850 quilômetros de estrada municipal, aqui em Perdões tem 120. Então, o que se gasta lá com estrada municipal não é brincadeira. E com saúde que tem no hospital. Daí então não tem. Se aqui, cara, lá é muito pior. Mas muito pior. Às vezes as pessoas falam, olha, já ouvi isso, que a gente fala muito disso em Nazaré. Quem nasce em Nazaré não é nazareno, porque não nasce lá. Né? Mas cada parto custa caro, muito caro para a prefeitura. Quando o Humberto era prefeito, no ano 2000, eu me lembro bem disso. Eu estava indo para São Paulo e comentamos a respeito de um sujeito que deu uma infecção e ele aplicava um antibiótico que cada dose custava R$900 por conta da prefeitura. Ele estava internado. Então, não consegue. Não tem fundo, né? Não desse jeito. Então, o que aqui, senhor presidente, nesse tempo, né, tá olhando, está bonitinho, quanto abate, né? A receita bate, as despesas, somarmos aqui a receita e a despesa, mas se passarmos com um olho mais aprofundado um pouquinho, a gente depara com isso. Tá certo? Então, naquela reunião anterior, né, na audiência anterior, conversando aqui com o Neto, nós ficamos apostando aqui, ele vai inflar a receita ou vai cortar a despesa. Que uma das duas coisas ele vai ter que fazer. O correto era diminuir a despesa, mas ele preferiu inflar a receita. Agora, lógico que se for aprovado, o prefeito está estimando, né? Mas que não é a realidade, isso não é mesmo. Algum, esses 3.580.000 que foram espalhados como receita, certo? Espalhados como receita para dar uma transparência no sinal de legal, mas de formal até, de formal, mas a receita não chega, porque para ela chegar era preciso que o país estivesse em franco desenvolvimento, emprego a todo vapor, FPM, ICM, ISS, IPVA. Veja, vamos pegar Perdões aí, eu que passo aqui quase todo dia, o que compraram de carro novo aqui em Perdões há 3, 2, 3, 4 anos, não é brincadeira. Tanto que o IPVA aqui são pouco. Duvido que agora aconteça isso. Não vai acontecer, porque metade do IPVA vem para a prefeitura.
Então, a estimativa aqui está superestimada. Por quê? O que acontece? A receita não aumenta à medida que o carro fica usado, porque ele até perde o valor. Você compra um carro por 40 mil, no primeiro ano paga 1.600 de IPVA. No segundo ano, o IPVA diminui, porque o carro não vale mais os 40 mil. Não é verdade? Então, mas não sei se vocês concordam comigo. Compraram o carro aqui, que não foi brincadeira. Eu andava aqui na Dopero, né? Daqui de Baia, circular direto. Então houve um momento, vai haver novamente, agora em 2017, não vai. Né? Não vai. Isso, se pegar todos os ISS, né? Todo mundo está desempregando, não está empregando. Então, da maneira que foi colocado, do modo como foi colocado no orçamento, ele foi simplesmente escolhido, assim, meio aleatoriamente. Vamos aumentar essa verba aqui, $1 milhão, essa daqui em mais 500 mil, essa aqui em 200 mil, essa aqui em 300 mil, jogado para dar essa aparência. Então, eu acho que nós, em 2011, quando o prefeito, 2010 para 2011, aliás, 2010 para 2011, o Calé era o prefeito, e ele inflou o orçamento em 18 milhões. E nós, vereador, Paulo acho que era vereador também, naquele ano, era Biel, Luguinha, bom, enfim, o que nós fizemos, uma coisa totalmente inédita acho que no Brasil, que foi não aprovar o orçamento, porque ele não tirou os 18 milhões. Ele simplesmente foi transferência do governo federal, 18 milhões. Só que isso, para ele colocar 18 milhões, ele tem que dizer onde vai pôr. Como não tinha, ele não tinha como. Só que se ele tira o orçamento, diminui. Então, em 2011, o orçamento tinha já naquela época o valor de 78 milhões, que é o valor de hoje, em 2010 para 2011. E nós não aprovamos. Espero que não cheguemos nesse patamar, como dizia o pedreiro que trabalhava para mim. Acho que hoje, amanhã eu gostaria de conversar. A votação desse caso é uma possibilidade, né? Uma hipótese da não aprovação. Como é que o prefeito iria governar após a eleição? Ou aplica o orçamento? Nós fizemos uma lei de abertura e suplementação de verbas. Mas aqui não acredito, porque o valor é pequeno. 18 milhões naquela época era 25% do orçamento. Aqui não é 5%. Mas acontece que esses 300 mil não parece, mas para uma prefeitura como para nós é muito dinheiro. Se você tem 300 mil ou não tem 300 mil. Talvez de Atibaia para frente, 300 mil não faça muita diferença, mas aqui faz muita diferença. Se dizer, olha, vai entrar mais 300 mil ou não vai entrar 300 mil. É muito dinheiro para o Jesus. Né? É muito dinheiro. Então, porque, doutor, o orçamento nosso, salvo engano, ele é o terceiro maior da região. Entendendo só para Atibaia e Bragança Paulista. Essa situação realmente preocupa, né, nós vereadores. Então, esses apontamentos é que uma coisa é fato, porque como o orçamento
despesa vem vindo nesse valor, é muito difícil cortar. Né? É muito difícil, porque você vai cortar verba, significa, o que eu vou falar é por hipótese, né? Não é uma afirmação, por hipótese. Seria, por exemplo, cortar merenda escolar, seria, por exemplo, cortar ambulância, seria, por exemplo, cortar remédio, cortar máquina na estrada, cortar ônibus. Não é fácil cortar 300 mil por mês. Não é fácil. Mas também, se não cortar, corre o risco do déficit orçamentário. Que aqui, segundo, eu não tenho muita certeza, mas o Paulo acho também que você disse outro dia, de quanto já anda hoje a ordem da dívida. Hoje está na casa dos 8 milhões. Então, o que acontece? Se pegar uma dívida na casa de 8 milhões, o prefeito, que certamente não terá a conta aprovada. Por quê? Porque não existe essa hipótese para uma prefeitura ficar devendo no, como é que a gente chama? No conta corrente, porque é dívida de conta corrente. Porque se a prefeitura fizesse um empréstimo de 8 milhões e pagasse toda a dívida e zerasse, e agora vou pagar esses 8 milhões em 20 anos, muito bem, daí o prefeito só ia pagar por ano esse montante. Mas hoje ela é toda vencida, né? Só está no conta corrente, vendendo o almoço para comprar a janta. Né? Doutor, só uma colocação aqui, olha. Vamos supor que eu tenho uma dívida, certo? Eu tenho uma dívida, mas eu tenho um patrimônio, eu vou lá, vendo aquele patrimônio que eu tenho, vou lá e pago a minha dívida. A prefeitura não é assim, mas a prefeitura ela não pode vender patrimônio para pagar a dívida. Só pouquíssimos bens do patrimônio ela pode vender. Pouquíssimos. A prefeitura ela tem que pagar a dívida da sua própria receita. É essa que é a diferença. O problema é que teve uma sucessão de prefeitos, né, que não primaram. Agora, por outro lado, então, pega o prefeito, o que aconteceu em Nazaré? Não deve um tostão. Só que o prefeito teve 1.700 votos. Então, conversando com ele, tudo o que ele queria é ter mais 4 anos. Porque se agora eu ia saber governar. Porque o preço que eu paguei para deixar a prefeitura redonda foi a antipatia popular. Tá certo? Então esse é realmente o problema. Quem está disposto a fazer isso, né? Esse é o X da questão. Mas uma dívida de 8 milhões não dá para aumentar mais, tá certo? O orçamento deficitário. Ela tem que ser reduzida para o prefeito não ter a conta rejeitada. Ele tem que terminar o ano com menos do que entrou. Então, estou fazendo esforço. É lógico, não vou fechar a porta, porque a gente que defende o prefeito, né, para defender, sempre foi esse argumento. Olha, eu peguei o ano com 5 milhões, não paguei os 5 milhões, mas estou devendo 3, paguei 2. Agora, devia 5, termino o ano com 6, e o justificativo vai ter. Essa é a questão. Pode, a palavra está aberta, se alguém quiser fazer alguma colocação, para que eu possa concluir essa discussão. E nós vamos, no final de contas, nós vamos fazer uma consulta sobre uma outra situação e vamos aproveitar também discutir sobre o orçamento.
Se for o caso, nós voltamos a discutir com os técnicos da prefeitura, que foram convidados a participar dessa audiência, mas não vieram. E se for o caso, a gente vai somente pedir que faça as alterações necessárias para que a gente possa voltar a discutir com a população novamente o orçamento. Eu ressalto que o orçamento, enquanto não for votado por esta casa não entra em recesso. Então nós temos até dia 31 de dezembro. Mesmo entrando em recesso parlamentar, se não voltar o orçamento em 2 turnos, essa casa não entra em recesso. Então, se alguém quiser fazer o uso aí da palavra, fazer uma colocação, o microfone está aí com a Érica, ela faz aí a colocação, a ação do microfone para a pessoa. Aqui na mesa, se alguém quiser fazer alguma colocação, pelo exemplo, outros vereadores querem fazer alguma nova colocação. Bom, gente, então, a gente não continuar mais a discussão, volto a afirmar que nós vamos reunir no Tribunal de Contas amanhã para viabilizar uma consulta, como proceder nessa situação, já que a Secretaria Jurídica constatou algumas irregularidades no orçamento. Essa peça apresentada é a terceira já apresentada pelo Executivo. Foi apresentado o primeiro orçamento, depois eles substituíram e novamente veio o pedido com relação a essa peça. Mesmo assim, segundo o nosso jurídico, existem algumas irregularidades nessa estimação, principalmente da despesa. Então, gente, não havendo mais nada aqui a deliberar, eu vou encerrar aqui a presente audiência pública. Agradeço aqui a presença de todos, a Rosa, o presidente do Azul, muito obrigado pela presença, a Rosilene, nossa vereadora, nossa vice-prefeita, a partir de janeiro, o doutor Jean Luiz, nosso jurídico, o doutor Marcelo também faz parte da Secretaria Jurídica, os novos vereadores e a todos aqui presentes. Então, muito obrigado e tenha todos uma boa noite.